Agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo vive, mas pouca gente fala, pelo menos não com naturalidade, né? Afinal, por que soltamos pum? Sim, gente, esse fenômeno tão democrático do corpo humano é o nosso tema agora. Nós vamos quebrar tabus e entender o que acontece no nosso organismo quando ele precisa ser liberado. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a gastroenterologista, doutora Graziele Lopes Mata e Vendrame. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Obrigada pelo convite. O tema hoje é bem interessante. Promete, né? Vamos deixar a coisa mais leve, porque quando se fala em pum, em peido, né? Não sei como que você fala aí na sua casa, mas todo mundo fica tímido, com vergonha. E é um ato tão normal do nosso corpo humano, é fisiológico isso, né, doutora? Exatamente. Além de fisiológico, é extremamente importante observarmos o pum, né? Se realmente é uma coisa que está incomodando, é uma coisa que está no dia a dia, mas o pum é extremamente fisiológico, é isso que você falou. A gente tem em média aí até de 1 litro por dia, que equivale aí até uns 20 puns por dia. É extremamente normal. É algo muito comum do nosso corpo humano. Exatamente. Eles têm que estar presentes, só ele não pode trazer desconforto, né? Quando ele causa desconforto, abdômen estendido, algo que não está conseguindo eliminar ali, isso pode ser um sinal de doença intestinal. Ficar prendendo o pum. Vamos falar pum, que peido é muito feio, né? O assunto já não é daqueles. A gente fica dando um nome feio pro negócio, né? Vamos falar pum, que é mais chique, né? Menos feio, vamos dizer assim, né? O pum, então, ele é importante ser liberado. Importante. E segurar ele pode trazer malefícios para o nosso organismo. O gás foi feito para ser eliminado. A gente pode escolher os locais para fazer isso, né? Isso é importante, viu, gente? Acho que educação acima de tudo. Mas ele é extremamente fisiológico. Ele fala muito do nosso corpo, né? O cheiro, a quantidade, se causa ou não causa desconforto, se vem associado a diarreia ou um intestino mais normal. Então, é extremamente importante observar o pum, né? A gente trouxe até esse tema, pessoal, né? Só para vocês terem noção de onde, isso aqui, criatividade desse pessoal do Vitrine, né? Por que falar desse assunto? Recentemente, a Poca, ela que participou do BBB e que agora hoje é cantora, ela soltou nas redes sociais que parece que como ela segurou o pum dela, ela teve problemas gastrointestinais e ela precisou buscar ajuda de um profissional, né? Onde ela teve uma complicação meio séria. É sério esse ato de segurar o pum? Ele gera muito desconforto e muita dor, né? Ele não está associado exatamente a uma doença específica, mas o fato de você segurar, sim, gera muito desconforto abdominal. Ele está muito ligado à síndrome do intestino irritável, que muitas vezes está ligado a esses gases que a gente não consegue eliminar. E qualquer idade, né, vive essa realidade do pum, né? Exatamente. Agora, quando as pessoas começam a se preocupar com o pum, talvez a Poca, no caso dela também, é sinal de que pode ter uma doença associada, né? Então, às vezes, você tem uma doença associada que está aumentando o número de gases, que está causando desconforto, está causando um certo desconforto no dia a dia, né? Então, hoje é muito comum as pessoas terem uma intolerância alimentar, uma disbiose que é tão falada. Então, isso, se ela está causando desconforto, não é só uma piadinha que a gente está fazendo, assim, isso tem que procurar ajuda, sim, porque ela pode ser um sinal de doença. Acho que é importante esse alerta aqui, né? Porque é algo que é fisiológico e que você tem que ficar atento. Agora vamos falar sobre uma questão que faz parte também, características, né? Do pum. O pum barulhento, o pum silencioso, o pum fedidinho. Como que é aí que a gente tem alguns, ó? Como está o seu pum? Você aí de casa. Ó, pum fedido. É o excesso de proteína, doutora, é isso? Pode ser. A gente tem um cheiro específico do pum, né? Quando a gente solta o pum, ele tem lá o inol, o escatol, que é o tipo de gás que a gente elimina, que em geral é só uma percepção do gás. Quando esse cheiro vai aumentando de sulfetos, aí o cheiro vai ficando mais cheiro forte, a gente chama de ovo podre, pode ser um sinal de excesso de proteína no cólon, e é onde ocorre a fermentação e a produção dos gases. Então, se ocorrer essa produção dos gases com esse cheiro, a gente tem que observar se você não está tendo muita proteína no colo. Por quê? Porque você não está absorvendo, porque você não está conseguindo digerir, porque você está consumindo demais. Então, isso pode ser um sinal. Um cheiro muito forte, cheiro de ovo podre. E, em geral, eles vêm associados também com a mudança do aspecto das fezes, né? Às vezes a gente come um pouquinho a mais no final de semana e acaba soltando uns
puns mais fedidos. Mas se esse cheiro, essa fragrância aí não for das melhores sempre, né? Acho que vale a pena você ficar aí de olho para buscar, então, uma ajuda de um profissional para entender o que está acontecendo. O pum barulhento significa o excesso de carboidrato, é isso mesmo? Pode ser, porque assim, na verdade, o pum barulhento é aquele que produz muitos gases, geralmente já começa essa fermentação no intestino fino, que não é comum. Isso pode ser uma intolerância, né? Os carboidratos gerando uma intolerância, a pessoa tem intolerância àqueles carboidratos, não consegue digerir, e aí sim os gases começam lá em cima, já no intestino fino. Então os burburinhos podem acontecer. E isso também pode ser um sinal de temporalidade, né? Só comi demais, muito carboidrato, ou se uma coisa persistente, tem que investigar. Pode estar diante de uma intolerância, né? Também. Muito pum significa que a digestão está fraca? Pode até ser, mas não é muito comum, né? O que eles falam de digestão fraca é essa questão das intolerâncias. Você realmente pode ter deficiências de vitamina, de enzimas, por exemplo, uma intolerância à lactose, intolerância à frutose, acaba produzindo muito gás já lá de cima do intestino fino, que não é comum a gente ter gás lá no intestino fino, e começar a soltar esses gases, muita quantidade de gases, porque fermentou demais. Então, sim, podemos falar uma digestão fraca, porque tem menos enzimas. Poderia ser esse termo usar. E você de casa? Como que tá o seu pum? Qual desses aí, ó? Como que tá? É um pum fedido? É um pum com barulho? É um pum muito pum, né? Eu acredito que apesar da brincadeira aqui, o assunto acaba sendo sério, né, gente? Porque esse tá relacionado à nossa saúde. Então é importante você buscar analisar melhor o seu corpo, né? As suas necessidades fisiológicas, a sua situação aí com o seu intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é tão importante a gente cuidar e manter aí uma saúde equilibrada. Acho que fica essa mensagem para quem está nos ouvindo, né, doutora? Exatamente. Sabemos que hoje, cada vez mais a medicina tem evoluído nessa parte funcional, nessa parte de observar o ser humano como um todo. E os gases é uma coisa que antigamente gastroenterologista nem olhava muito. E hoje a gente tem até exames específicos para detectar, para avaliar que tipo de gás, porque está fermentando tanto. Então, cada vez mais a gente tem olhado para esse lado. E nada de ficar soltando pum aí perto dos outros. Quer dizer, nada de ficar segurando o pum. Exatamente. Acima de tudo, mas também não ficar soltando no meio dos amiguinhos, tá, gente? Ainda mais se tiver com muita proteína. Ainda mais se tiver com muita proteína. Ai, sai de baixo, né? Bom, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui. Quem quiser seguir a doutora, o arroba vai estar embaixo também para você entrar em contato. E caso você esteja necessitando, né, precisando de um profissional desta área da medicina, já fala com a doutora Grazi aqui, que ela vai ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Um ótimo restinho de tarde, feriadão. Aí aproveite seu feriado, tá bom? Obrigada.